grande alegria poder compartilhar com vocês aquilo que antes falou comigo. E acho que, conforme já vim falando, a gente veio cantando entre os louvores desde o início. O Senhor quer mudar uma realidade dentro dos nossos corações, onde eu deixo de entender as aflições, os temores da vida e coloco no lugar, na verdade, que eu tenho fé a respeito de Deus, e eu creio que Ele é. Porque tem certos momentos na vida que a gente passa por dificuldades e a gente quer lidar com tudo da forma racional. A dificuldade, ela é terrena, então, porque ela é terrena, eu quero lidar com isso, com os meus sentimentos, com a minha razão. Só que Deus tem um livramento, às vezes, que é sobrenatural. A Bíblia diz, inclusive, a respeito das tentações, que não veio de nós tentação como fosse humana, contudo, o escape, ele é sobrenatural, porque ele veio do alto. Deus nos dá forças para superar as dificuldades da vida. Então, independente se esteja passando, seja casamento, financeiro, sempre há situações que podemos suportar, e não só suportarmos, mas existe um livramento que vem do alto. O que é certo é que Deus, na sua bondade, não poderia criar algo que não fosse de sua essência. Então, quando Ele cria o mundo, Ele cria todas as coisas, e cada vez que Ele criava alguma coisa, Ele dizia que aquilo era bom. E assim se foi, até quando Ele criou o homem, criou a humanidade, Ele disse que isso era muito bom. Então, todas as coisas que Deus fez eram boas. Só que a gente pode perceber que a partir de Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, a Bíblia diz que a partir do pecado do homem, a partir do pecado da humanidade, a terra seria amaldiçoada, e nela haveria espinhos e abrolhos, as dores seriam multiplicadas, o homem trabalharia e para o seu sustento teria que ir suar muita camisa. E você percebe que ainda hoje pessoas trabalham e por mais que sua camisa não venha nenhum fruto do seu trabalho, está além da maldição, nem nenhum fruto do seu trabalho vê. Os espinhos e abrolhos que eram para atingir a terra, na verdade, nos espetam no dia a dia. E o que era somente para ser as dores de parto multiplicado, muitas das dores do ser humano foram multiplicadas. Tanto é que a gente pode ver depois que a Bíblia fala que a terra, a natureza, a humanidade, de alguma forma, a criação geme e aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não que nós fôssemos a resposta, nós temos a resposta que é Cristo. E se nós temos essa resposta dentro de nós, para todo o sofrimento que existe na terra, por que não enxergamos isso quando nós estamos passando por sofrimento? E aí eu gostaria de dividir com vocês algo que Deus falou comigo em 2 Crônicas 20. Oxi.
Ainda bem que é em frente, né? Vamos lá. Nesse capítulo, que eu não vou ler tudo com vocês, mas aqui se passa uma situação onde quem estava reinando era o rei Josafá. Rei Josafá era um Deus, era um servo de Deus, um rei que andava segundo os caminhos de Deus. Ele fez coisas boas que Deus aceitou que fizesse assim. Ele louvava o Senhor, ele fez o povo voltar ao Senhor, ele buscava as leis do Senhor, mas ele estava governando o reino de Judá. Já estamos numa época onde os reinos já estavam separados. Era uma época onde Israel tinha 2 reis, e quem governava a região de Judá era Josafá. Só que o local onde eles estavam estabelecidos, apesar de estar aproximadamente uns 40 quilômetros da capital, Jerusalém, é como se fosse daqui para Iteia, mas os inimigos estavam à porta, e ele não tinha só um inimigo, ele tinha 3 inimigos que tinham se juntado e se disposto a destruir o reino de Judá. E aí a gente vai ler aqui uma parte desse contexto para nós entendermos o que ele estava passando. Vamos ler a partir do versículo 1, 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos Meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e se apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para decidir e pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deixe para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Habitam nela e nela edificam um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apredaremos diante de ti, desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e procuraremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste herança. Ah, nosso Deus, caso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque nós não há força para resistirmos à grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém,
nossos olhos estão postos em Ti. Parar por aqui por enquanto. Temos um rei aqui que clama sinceramente por socorro para com Deus. Se fosse outros reinos, certamente ele estaria murmurando, certamente o cenário de caos trairia para aquela região, caos também para dentro do povo, ao perceber que eles seriam sitiados. Antes que o inimigo chegasse, o próprio povo estaria um roubando o outro. Mas ao contrário disso, tivemos um rei aqui, Josafá, que sinceramente, ao sentir medo, e medo faz parte da nossa natureza, ele clama ao Senhor e promulga e decreta um jejum no meio do povo. Por mais que ele tinha medo da situação, ele vai clamar para aquele que pode resolver. Ele vai clamar para o Senhor. E a sua petição é sincera, porque quando o povo saiu do Egito, esses povos que estavam contra Israel foram povos que Deus poupou. Deus não queria que destruísse o povo de Moab, Deus não queria naquele momento destruísse os outros povos. Mas esses mesmos povos estavam vindo contra eles para destruir eles. E eles tinham uma promessa, e ele retoma a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ele toma lá atrás, prova disso que ele tinha então guardado dentro de si quem era esse Deus que ele servia. Ele não simplesmente aprendeu algum momento com seus pais, algum momento entre os anciões, quem era esse Deus, ele tinha decorado isso. Mais do que aprendido, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E clama a ele no momento de dificuldade extrema. Nós passamos por momentos de dificuldade nas nossas vidas que talvez você não saiba a solução. E foi justamente isso que Josafá fez. Senhor, eu não sei o que fazer. Ele foi sincero ao falar ao Senhor: Senhor, nesse momento eu não tenho a resposta. O Senhor me colocou como rei, o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, mas eu não tenho a resposta. E às vezes nós estamos na mesma situação, nós passamos por momentos de dificuldade, que talvez você... Meu Deus, eu vou aqui, está clicando tudo aqui. Passamos por momentos de dificuldade que nós não sabemos a resposta. E ele, de forma sincera, fala isso para Deus. E você vê que é a mesma sinceridade que quando a gente vê em outros homens de Deus, como foi, se você pegar o livro de Abacuque, o livro de Abacuque praticamente é da mesma forma. Ele começa o livro de Abacuque 1, falando justamente falando ao Senhor: até quando eu vou viver isso? Até quando o povo vai viver isso? E é de forma sincera. Ele não está ali murmurando. Ele fala assim: Deus, eu estou aqui diante de ti, mas essa dor vai ser até quando? E aqui Josafá está na mesma situação. Ele não sabe como resolver. Vamos continuar no que aconteceu então, versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaína, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E diz: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá,
vos disse o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste ponto não tereis de pelejar. Tomai posição, ficais parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, que o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Expuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs Josafá em pé: ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvasse ao Senhor, dizendo: ele dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos de Monte Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porquanto os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir, para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajuntando-os uns aos outros, destruíram-os. De fato, o povo não precisou lutar, mas eles fizeram mal antes. Eles buscaram a presença do Senhor, eles estiveram diante de Deus em jejum, eles honraram aquilo que foi falado perante o povo através de um homem que estava disponível. Existia um jovem que estava disponível, um levita, que falou entre o povo que eles deveriam confiar no Senhor, e assim creram, mesmo muito antes de alguma coisa acontecer. Aqui é o maior exemplo que temos a respeito do que é a fé, e honrar de fato a palavra desse profeta, na qual não esperaram para ver, mas na verdade a fé é baseada naquilo que ainda não vemos. Então, o que eles começaram a fazer? Eles ali já adoraram ao Senhor, crendo na vitória. Separei algumas passagens aqui que justamente falam a respeito disso. Quando nós de fato cremos que Ele está conosco, nós não precisamos ver o resultado, mas antes do resultado de acontecer, eu já louvo ao Senhor pela vitória que tive. Eu, antes de ver o resultado do que vai acontecer com a minha vida, o que eu creio, quem está comigo, eu já adoro ao Senhor. E aqui era uma situação onde eles não estavam com risco de ficar com o nome negativado, mas estavam com risco de ficar com o CPF negativado, ficar completamente anulado e exterminar completamente o povo. E por mais que eles estavam com risco de morte iminente, 3 povos distintos estavam dispostos e unidos a destruí-los. Mesmo assim, eles confiaram na palavra do Senhor. Nós passamos por dificuldades na vida. Talvez a sua dificuldade é de saúde financeira, é o que? Família, é casamento,
Nós temos que aprender a honrar quem está conosco. Se o Deus e o Espírito de Deus é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vive dentro de mim. O mesmo que criou os céus e a terra e todo o universo por meio da sua palavra, e é todas as vezes que colocamos a sua palavra para dentro de nós, ao declararmos a sua palavra, nós declaramos justamente a mesma palavra que foi capaz de criar todo o universo. Às vezes acreditamos que passamos a acreditar que algumas coisas são difíceis e começamos a relativizar o que para Deus pode ser impossível ou difícil. Começamos a colocar quais são os bloqueios. Você tem bloqueios, mas eu acredito que o próprio Cristo, para aquele que crê, nada é impossível. Estava lá um homem temendo pela vida do filho, porque o filho estava endemoniado. E ele foi falar com Jesus. E no momento ele chegar perante Jesus, ele falou: se tu podes, salva meu filho, liberta meu filho. Cristo quase me repreende: se tu podes. Tudo é possível ao que crê. Não é uma hora e devolve, então me ajuda, porque é pequena a minha fé. Às vezes colocamos barreiras para aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Se tudo é possível ao que crê, até que ponto você acredita que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Até que ponto você está querendo agir com a razão, onde você fala: não, mas para essa doença não tem cura, para essa doença já comprovado cientificamente que não tem cura, mas a tua fé é baseada na ciência ou na sobrenatural daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Deus pode fazer muito além de tudo que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que está em nós. É isso? Deus pode fazer muito mais do que tudo. Eu acho que essa passagem ele faz só de extremos, né? Se falasse tudo já estava bom, já que tudo é tudo, né? Mas além de tudo que pedimos ou pensamos, já que a gente pensa em coisa, mas conforme o poder que existe dentro de nós, que é um poder capaz de criar coisas do nada, porque o universo foi criado do nada, ele pegou algo e modificou, mas foi do nada o poder de criação do zero, e foi através da sua palavra que temos que colocar diariamente para dentro de nós. E cada vez que colocamos essa palavra dentro de nós, passamos a ter justamente a palavra do próprio Deus dentro de nós. E aí deixamos de pecar, porque a palavra de Deus diz em Salmo 119: coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar tudo para ti. E justamente porque falta fé muitas vezes, e a gente peca justamente não só porque fazemos alguma falha grave, descumprimos um dos mandamentos, mas não. Mas também porque não colocamos fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E ficamos agitados com as situações do dia e não temos fé que aquilo que nós clamamos pode ser resolvido de forma sobrenatural. Acreditamos que vamos ter recursos se trabalharmos. Acreditamos que vamos ser curados de uma dor de cabeça só se tomar uma dipirona. E as coisas mais difíceis, se eu estou com um problema nos nervos, nos tendões,
Ah, é porque Deus diz assim. Então aí Deus não pode me curar. Se assim você tiver fé, se for de sua vontade. Até que ponto nós cremos que Deus pode intervir nas nossas vidas? Só que em todos esses momentos existia um movimento por parte da pessoa que acredita. E eu quero ler uma passagem para vocês também, Mateus 9. Interessante que enquanto Jesus estava em Nazaré, terra onde ele foi criado, a palavra de Deus diz que ali não pôde fazer muitos milagres. Mas por que ele não pôde fazer muitos milagres ali? Justamente porque trataram Jesus como alguém comum. Esse não é o carpinteiro, filho de Maria? Se nós tratamos algo sobrenatural, algo poderoso como comum, como vir à igreja, vou mais um culto e vou lá, já é um hábito, eu vou nos domingos na igreja, né? E eu trato isso como comum. Mas você vem aqui falar com quem? Você veio simplesmente porque faz bem ao seu coração, está num ambiente de paz, ou porque, na verdade, quem você veio adorar é justamente aquele que criou todas as coisas. É o Deus soberano que a história está em suas mãos. Não há nada que vai acontecer no futuro que ele já não saiba, mas todas as coisas já foram escritas e predeterminadas. Se ele detém o futuro de todas as coisas, ele tem o saber, o conhecer está em suas mãos. O que é demasiado difícil para ele? E aí nós vemos adorar o Deus soberano sobre todas as coisas e fazemos de forma comum, rotineira, cantamos alguns cânticos, mas se isso não mexe com o seu íntimo, você está tratando como comum, como natural, aquilo que deveria ser tratado de outra forma. E porque trataram como o povo de Nazaré, tratou Jesus como alguém, mas alguém. A Bíblia diz que ele não pôde fazer ali não muitos milagres, porque faltava fé. Mas segunda-feira passada, enquanto estava fazendo algum devocional, me deparei com essa passagem onde Jesus chega em Cafarnaum, terra onde ele considerou a sua própria terra, por causa que ele foi muito bem recebido lá. E quando nós lemos Mateus 9, nós vemos a quantidade de milagres que existe em um só capítulo. A gente começa Mateus 9, quando Jesus chegando de barco em Cafarnaum. E já trouxeram para ele um paralítico deitado no leito. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem um ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Mateus 9, versículo 6 diz assim: ora, para que saibais que o homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Agora é o seguinte: naquele meu momento, quando ele saiu ali, ele já escolhe Mateus para seguir em Cafarnaum. Versículo 10: sucedeu que estando em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar o lugar de Jesus. E ali os publicanos
publicanos, eles começam a perceber, quem está olhando com Jesus, os fariseus, mas quem é esse que está comendo com pecadores? Mas se vocês continuam assim, só pegar aqui a passagem. Jesus estava falando aí com os fariseus ali, estava ensinando, e de repente o chefe da sinagoga, versículo 18, enquanto essas coisas dizia, eis que o chefe, aproximando-se da dor, disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, pois sono e ela viverá. Veja, Jesus chega na cidade, onde irmão chegou, já trouxeram uma pessoa para ele orar e ele foi curado. Depois ele já escolhe um discípulo para seguir. Depois, enquanto ele ensinava em casa, o chefe da sinagoga reconhece quem era ele e pede para que sua filha, que estava à beira da morte, ali Mateus já conta que ele já estava morta, mas em outros evangelhos, como de Lucas, já mostra que ela estava à beira da morte. E aí, Jesus se põe a querer ir até a casa dele para orar para a filha. No meio do caminho, uma mulher que está com problema de fluxo de sangue já há 12 anos que é curada. Depois Jesus ressuscita a menina. Depois, ao sair dali, Jesus cura uma pessoa que estava muda. Foi todo um dia. Foi sequenciado. Mas pessoas, todas elas, o que acontecia? Eles vinham sequestrando e adorando o Senhor muito antes da cura, reconhecendo quem era Cristo. O chefe da sinagoga, que seria talvez penalizado pelo fato de ele reconhecer Jesus como de fato Deus, porque era o chefe da sinagoga judaica e ele chega e se prostra perante Jesus. Você percebe que a partir desse momento, perante os outros fariseus, aquele chefe da sinagoga deixou de ser chefe da sinagoga. Jairo, naquele momento, deixa de acreditar no judaísmo, ele se prostra perante o homem, mas teve a sua filha ressuscitada. Todas as curas que houveram, todos os milagres sobrenaturais que houveram, foram de pessoas que sabiam quem era Cristo, tinham dentro de si quem era Ele. Tanto que a mulher do fluxo de sangue, ela remete justamente uma passagem que existia no Velho Testamento, dizendo que o Salvador, quando caminhasse sobre a terra, até a orla do seu manto seria capaz de curar. E justamente ela pega essa passagem, ela crê que quem está andando sobre a terra é Jesus. Então ela vai lá e toca na orla do seu manto, crendo em quem ela estava tocando, que era justamente o Messias. E por isso ela foi curada, porque ela creu em quem era Ele. Você sabe a quem Deus que você serve? De que forma você tem honrado esse Deus? Temos fé, mas de que forma temos essa fé? Como você tem se movimentado? A fé sem obras é morta. Talvez Tiago, ela é vazia, não tem significado nenhum. Você crê, praticamente acreditar, mas não se movimentar nessa direção, ela não tem valia nenhuma. Mas as pessoas que creram, elas se movimentam na direção daquilo que elas acreditaram. No exemplo primeiro que dei lá no 2 Crônicas, do caso de Josafá, quando o levita foi e profetizou, sendo usado pelo Espírito de Deus,
instante, Josafá, junto com todo o povo, prostrou-se e adorou o Senhor, crendo que já eram vitoriosos. Eles colocaram os músicos na frente da batalha e foram tocando e cantando como alguém que já tem a vitória nas mãos. Eles não foram com uma linha de frente, com espada, com lança, atrás, com o pessoal, os arqueiros, não. Quem foi na linha de frente foi um povo tocando tantã, tocando caixa, tocando instrumentos de sopro. Eles estavam ali adorando ao Senhor. Eles não estavam com armas de guerra, não físicas, mas espirituais, ao ponto que bagunçou todo o povo do inimigo, e eles mesmos se destruíram, eles mesmos se mataram entre eles. Qual é a tua grande dificuldade hoje? Que tem sido demasiadamente difícil. Talvez você esteja assolado até com alguns sentimentos naturais, assim como Josafá foi, declarou que estava com medo, ou então, de repente, assim como Abacuque começa o seu livro falando: até quando, Senhor? O quanto você está disposto? Porque Abacuque, quando termina o seu livro, e Abacuque 3 vem dizendo que ele muda a sua postura. Deus não tinha mudado a realidade ainda ao seu redor, mas ele muda a sua postura, porque ele começa a declarar: ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê o seu fruto, ou seja, ainda que não venham os recursos, ainda que eu não seja curado, ainda que continue acontecendo, eu louvarei. Ainda que nada aconteça, eu continuarei louvando ao Senhor. A postura de Abacuque perante a situação começou a se modificar antes da situação ser modificada. Ele tinha posto em seu coração que ele louvaria o Senhor, independente da situação mudar ou não mudar. Assim foi para com o povo de Judá ali junto com Josafá. O povo inimigo continuava vindo, marchando sobre eles, mas a postura mudou. Todas as pessoas que de alguma forma foram modificadas alguma coisa do sobrenatural, foram receber um milagre, foi porque eles mudaram o seu íntimo, quem era com quem eles estavam falando. A mulher cananeia, que veio chamando Jesus por trás dele, pedindo um milagre de socorro para sua filha. Jesus, se fosse uma outra pessoa, naquele momento Jesus corta toda a situação, né? Eu não posso, falou para ela, não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E como quem fala que não precisa nem do pão inteiro, mas se eu tivesse somente uma migalha, porque ela fala, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela acreditou que se ela pelo menos tivesse uma migalha daquilo que Jesus poderia oferecer, sua filha seria curada. E assim se foi. Jesus, no meu instante, viu a fé daquela mulher. E ele disse: no mesmo instante, a sua filha foi curada. Porque ela creu que apenas uma migalha daquilo que Jesus poderia oferecer era capaz de trazer cura para sua filha. Um acredita realmente que Deus pode curar mudos, pode curar cegos, pode curar paralíticos. Uma mulher que está com uma enfermidade há 12 anos toca no seu manto e é curada. Uma menina é ressuscitada, porque se movimentaram essas pessoas crendo em quem elas estavam crendo.
você tem lidado com o fato de você adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus? Você crê que Ele pode mudar alguma coisa na sua vida? Ou você vai vir somente mais um domingo, ouvir uma mensagem e viver a sua vida a partir de segunda-feira de forma natural? Mas como tratamos Jesus no nosso dia a dia? Ele pode mudar coisas de forma sobrenatural no nosso dia a dia. E porque eu creio nesse Jesus, eu me movimento perante a Ele e eu adoro Ele, mesmo antes de ver o resultado. Mesmo antes de ver que as coisas vão de fato acontecer, e se vão acontecer mesmo assim, eu busco, eu adoro, eu creio em quem eu faço, mesmo com medo. Ele adorou ao Senhor em sua presença. Eles deram graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Essa foi a canção que eles cantaram. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Ele aprendeu a descansar no Senhor, no meio de uma guerra, mesmo com medo. Ele aprendeu a confiar em Deus. E Hebreus 11, Hebreus 13, versículo 8, afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, com toda a sua bondade, e assim fez coisas boas. Que por meio da aliança que ele tinha com Abraão, respondeu a oração de Josafá. E a Bíblia nos diz que a aliança que ele tinha para com Abraão, ela se estende por meio de nós, por causa de Cristo. Abraão tinha uma aliança com Deus, ao qual não seria pai de muitas nações, mas Deus tinha feito uma aliança que estaria com ele todos os dias. Essa aliança se estende até nós. Então, quando nós entendemos que no momento da adversidade, no meio da dificuldade, Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus soberano, está conosco. E como eu me posiciono diante disso? Você crendo nisso, você faz como Josafá, então clama ao Senhor, você declara um jejum e declara então falar com Deus até que Deus responda. Ou você só fica se lamentando com a sua família, com a sua situação financeira, com a sua saúde. Você se lamentar não vai mudar a situação. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, com aquele que pode mudar a situação, eu tenho certeza que muito antes da situação modificar, o que será modificado será o seu coração. A forma que você vai começar a enxergar o problema. Que talvez para você está demasiado difícil, é um problema grande demais. Mas quando nós nos recordamos que Deus é muito maior do que qualquer problema que eu tenho, Deus é muito maior do que qualquer dificuldade, eu coloco que esse Deus é soberano e é grandioso. Ele está dentro de mim e Ele pode operar através de mim. As palavras que saem da minha boca são palavras de vitória. São palavras que a palavra de Deus diz, que a Bíblia tem falado a respeito do teu respeito, como tem que se viver essa sua vida.
Você começa a declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Não mais declarar a situação, não mais declarar o problema, mas declarar a palavra do Senhor. Em que posicionamento você está? Você está diante de Deus com o posicionamento de filho, fazendo as coisas que o filho deve fazer, falando com Deus, declarando a sua palavra. Uma vez que você declara a sua palavra, sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e o ouvido que está mais próximo dos seus lábios é o seu mesmo. E quando você declara a palavra de Deus, a palavra de Deus entra pelos seus próprios ouvidos e isso aumenta a sua fé. Eu sei que existe o dom de fé, e é diferente disso que eu estou falando, porque o dom de fé é um dom baseado em milagres, é alguém que eu creio de fato. Mas quanto mais eu declaro a palavra, mais fé eu aumento dentro de mim. Cada um de nós temos uma porção de fé que foi colocada dentro de nós. Mas nós temos que fazer movimentar essa fé agindo. É agindo. A fé não é uma filosofia, não é um pensamento positivo, mas quando eu tenho fé, eu me movo conforme aquilo que eu creio. Eu já me movo como se Deus já tivesse respondido. Então eu já tenho um coração grato ao Senhor, eu já o adoro Ele, já faço as coisas mesmo se elas não forem acontecer, porque você sabe que Ele é poderoso para fazer. O que Deus tem falado comigo é justamente nós nos movimentarmos dessa forma, honrarmos ao Senhor pelo que Ele é e o que Ele vai fazer ainda. Talvez você não tenha visto ainda, mas ainda não fez, mas fé é isso mesmo. Você reconhece quem você está adorando. Compartilhei com vocês domingo passado a respeito de Hebreus 11:6, justamente que Deus é presenteador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe uma condicional, é daqueles que o buscam. Você tem que buscar a sua presença, buscar a sua face, buscar aquilo que Deus é, e isso muda tudo. Em vez de buscar de fato o que Ele pode fazer, buscar quem Ele é, muda o resultado. Se você pega justamente logo depois de Deus fazer uma aliança com Moisés, o que Ele faria com o povo, mas Ele vê o pecado no meio do povo, tudo que tinha acontecido, então Ele chega, Êxodo 33, Ele falando que Deus fala a Moisés: ó, eu vou responder aquilo que foi minha parte da aliança. Meu anjo vai à frente de vocês vão chegar em Canaã, não vai faltar maná, não vai faltar alimento, não vai acontecer nada, o inimigo não vai atacar vocês, e vocês vão ser vitoriosos, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Mas não, eu não estou nem ligado se eu vou entrar em Canaã ou não vou, mas eu não quero sair daqui, se a tua presença não for conosco. Não me deixe sair desse lugar se a tua presença não for comigo. A gente quer, às vezes, se Deus respondesse dessa forma para você, você vai ter bênçãos. O carro está pedindo, a casa, as finanças, a viagem, a família, tudo que você está pedindo vai acontecer. Você vai ser abençoado, mas não estarei mais contigo. Hoje em dia tem subido um evangelho que
que é oposto a isso. A gente vem na igreja querendo as bênçãos, o que pode me oferecer, com a experiência positiva que eu posso compartilhar com os demais. Depois que eu entrei na igreja, minha família mudou. Depois que eu entrei na igreja, minhas finanças mudaram. E agora eu entrei pobre, hoje eu sou rico. Eu visto várias igrejas pregando dessa forma, mas o que eu tenho visto com base é ao contrário. Eu começo adorando o Senhor pelo que Ele é. Ele pode responder sim às minhas orações, Ele pode responder sim de forma sobrenatural, e sim, eu posso viver as bênçãos do Senhor, mas que você busque viver. O movimento aqui, na verdade, começa com fé e honra muito antes das coisas acontecerem. Que vamos praticar aqui hoje. A ceia é algo que fazemos em fé, crendo em alguma coisa que vai acontecer, crendo no que já aconteceu, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, mas ao cearmos também temos em algo que é uma promessa, que ceamos até o dia que Ele venha.